Oi, eu sou Carla do Carla na Gringa e aqui nós falamos sobre vida na França, sobre o mestrado que te paga até 2.000 euros pra estudar aqui e também sobre a minha vida pessoal. E esse vídeo vai ser um vídeo da minha vida pessoal, então se você gosta de fofoca, deixa aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal que aqui também tem muita fofoquinha, de vez em quando eu faço uma fofoquinha. E esse vídeo vai ser de fofoca, na verdade é um vídeo pra contar pra vocês por que eu decidi tomar remédio pra emagrecer. Esse aqui se chama Victoza e é parecido com o Ozempic, né, que tá bem famoso no Brasil agora, e eu tô tomando ele, então eu vou começar, a história vai ser longa, tá? Vamos lá, começo da história. Em 2013, eu comecei um relacionamento com um cara que era muito abusivo com relação ao meu peso, ao meu corpo. Olha, gente, ninguém é 100% monstro, ninguém é 100% anjo, né? Esse homem foi uma pessoa muito boa na minha vida, eu já falei dele aqui em alguns outros vídeos, ele foi um cara muito legal pra mim em várias áreas no meu relacionamento. Eu também não era uma pessoa perfeita, mas nesse aspecto específico do meu peso, do meu corpo, foi muito tóxico pra mim. Esse relacionamento foi muito abusivo nessa área específica. Então, assim, ele é uma pessoa boa no geral, mas, assim, uma pessoa boa que cometeu esse erro comigo, inclusive a gente já conversou sobre isso, ele já me pediu perdão, eu já perdoei, mas eu tô falando aqui, essa é uma informação importante no meu passado pra você entender, né, onde eu tô hoje com relação a tudo isso, no caso com relação ao meu peso. Mas tá, aí a gente teve um relacionamento de 4 anos com esse cara que era muito abusivo com relação ao meu peso, né, ele queria sempre que eu fosse mais magra. Na época eu pesava 11 quilos a menos do que o meu peso inicial agora nesse processo. Então eu pesava 11 quilos a menos. E mesmo assim, ele insistia muito pra que eu emagrecesse, insistia muito pra que eu comesse menos, pra que eu fosse mais magra. Ele me mostrava fotos de mulheres muito mais magras do que eu, dizendo, essa mulher é o meu tipo, eu gosto de mulher assim. Ele falava o tempo todo que eu ia ser muito mais bonita se eu fosse mais magra, que eu era muito bonita de rosto, essas coisas que quem tá acima do peso tá super acostumado já a escutar, infelizmente, né? Mas quando vem de um namorado, de uma pessoa que você tem um relacionamento afetivo, é muito complicado. Então, ele também tinha uma coisa que era insuportável, que é que ele falava que eu não era o tipo dele, que ele estava comigo apesar do meu corpo, por causa da minha personalidade, que ele gostava muito da minha personalidade, mas que era apesar da minha aparência. E ele sempre falava que o tipo dele era exatamente a minha melhor amiga. Tudo bom? Que era muito mais magra do que eu, que tinha uma pele mais bronzeada, e ele gostava mais de mulher assim, praieira, bronzeada. Eu nunca fui, sempre fui bem branca. Eu sou de Salvador, Bahia, então assim, eu sempre me destaquei lá por ser pálida. Nunca aguentei ficar muito no sol, sempre me queimei muito rápido, né? Uma pele assim sensível mesmo. E desde criança isso, então assim, nunca foi meu estilo ser praieira, guerreira solteira. Então, ele deixava bem claro que o estilo dele era esse, aí ele queria que eu fosse magra, ele dizia sempre pra mim que ele gostava de mulher petite. Ele não era francês, tá? Mas ele falava, eu gosto de mulher petite, que é pequena. Então ele gostava de menininhas, assim. E, gente, eu tenho 1,75 de altura. Então, tá, eu tô muito longe de tudo que ele colocava como estereótipo, assim, físico, em coisas que eu nunca vou alcançar, como altura, por exemplo, ou essa coisa de ser praieira. Mas uma coisa que ele sempre falava, eu poderia alcançar, eu poderia mudar se eu quisesse, era justamente o meu corpo, né, o meu peso. E aí, em 2013, eu fui pros Estados Unidos, passei um tempo nos Estados Unidos com a minha irmã, um mês mais ou menos, e no meio dessa viagem, eu tava passando muito mal de gastrite, eu realmente tava comendo muito mal nos Estados Unidos, né? E eu decidi no meio da viagem que eu ia fazer uma dieta e eu ia emagrecer. Eu comecei a fazer a dieta no meio da viagem, eu já tinha engordado 4 quilos em 15 dias lá. Minha irmã engordou 8,5 quilos no mês que a gente ficou, mas eu parei e comecei a emagrecer realmente, porque a gente continuava indo em McDonald's, continuava indo em fast food e eu sempre pedia salada. E daí eu fui emagrecendo ao longo desse tempo, desse processo, né, nos Estados Unidos. Voltei pro Brasil, fiz uma reeducação com nutricionista na época, e daí também, depois disso, eu fiz academia, fazia academia 3 vezes por semana. E fui emagrecendo assim, dessa forma. Eu lembro que na época eu tomava um remédio, não era um remédio não, era tipo um energético pra academia, que a gente chama de pré-treino, né? E ele me deixava muito enjoada. E eu amava tomar aquilo, porque o fato de ficar enjoada me fazia comer menos. Eu queria comer menos porque eu tava muito enjoada. E eu amava esse remédio me deixar enjoada. Me dava taquicardia, me deixava enjoada. E eu adorava. E daí acabou que eu tô falando aqui, gente, desculpa, pode ser gatilho, tá? Pra muita gente que tem distúrbio alimentar. Mas eu tô falando abertamente pra vocês qual foi a minha história com essa coisa da perda de peso. E daí, acabou que em 3 meses eu perdi 16 quilos. E daí continuei perdendo peso. Então, assim, eu fui na época eu pesava 86 e fui pra 70 quilos. E aí depois eu fui pra Inglaterra. O meu ex, ele era inglês, então ele morava na Inglaterra. Eu fui pra Inglaterra, encontrei com ele. Depois fui morar na Noruega. Eu tava, pra ser bem sincera com vocês, muito feliz com o meu peso. Mas a forma como eu cheguei nele foi fisicamente saudável, porque realmente eu fiz reeducação, eu fiz acompanhamento nutricional, fiz acompanhamento com personal trainer, eu ia pra academia 3 vezes na semana, então assim, eu não fiz nenhuma loucura, além desse remédio que eu citei, desse pré-treino que eu citei, fiz nenhuma loucura pra emagrecer, mas
o motivo não era saudável, né? Toda a história psicológica por trás disso não era saudável. Apesar de ter sido fisicamente saudável o meu processo de emagrecimento. Um pouco mais rápido do que deveria ter sido, mas eu era nova, 21 anos, então eu tava com um metabolismo bem acelerado e emagreci rápido. E daí eu passei um ano morando na Noruega. E eu era muito pobre quando eu morava na Noruega. Porque assim, a minha família vem de uma classe média alta, média alta. Mas na Noruega, os meus pais, eles me ajudavam ainda, mas assim, com 600 reais, que na Noruega não é nada mesmo. Dava pra eu comprar quase nada. E eu trabalhava como babá lá, mas trabalhava de meio período. Daí eu estudava, e na Noruega as coisas são caríssimas, então eu morava em Oslo. Tem um vídeo aqui sobre o meu intercâmbio na Noruega, tá? Se vocês quiserem ver. Mas aí eu era bem pobre lá, então eu comia o que dava. E eu tentei manter meus hábitos saudáveis. Eu comia salmão muito. Falei assim, parece que salmão é uma coisa de pobre. Mas é que na Noruega é muito barato comer salmão. Então eu comia salmão, um pouquinho de arroz e salada. Todo dia eu comia um pouquinho de salmão, um pouquinho de salada e um pouquinho de arroz. Sempre a mesma coisa. Mantive a academia, que assim que eu cheguei, meu namorado fez eu gastar já 90 libras, que era 900 e poucos coroas norueguesas, com academia pro ano inteiro. Como eu era estudante, eu pagava esse valor pelo ano inteiro. E daí foi a primeira coisa que ele falou, paga logo sua academia pra você não ter desculpa. Aí eu paguei minha academia e continuei indo pra academia, né, sempre, 3 vezes por semana, religiosamente e tal, e mantive esse peso. Fiquei entre 70 e 72 quilos, assim, o tempo todo que eu tava na Noruega. E eu tava muito feliz com o meu peso, né? Mas, por incrível que pareça, o relacionamento não tava essas coisas todas, tá? Já contei essa história aqui também no YouTube, mas esse rapaz, ele, no meio desse meu intercâmbio na Noruega, me falou que tava apaixonado por quem? Pela minha melhor amiga. A gente acabou terminando e tal, e depois a gente acabou voltando. Um grande erro, mas enfim, a gente acabou voltando depois de uns 3 meses. E daí eu fui morar com ele um tempo. Só um tempinho, eu passei 2 meses morando com ele, entre o tempo que eu tava na Noruega e o que eu voltei pro Brasil. E aí, esses 2 meses que eu morei com ele, foi horrível. Eu já falei também um pouco sobre isso, mas não foquei muito nessa parte da comida, mas a comida era o pior, porque como era ele que tava me sustentando, eu não tinha juntado dinheiro nem nada pra morar com ele esse tempo, ele comprava só o que ele queria pra comer, eu tinha que pedir, às vezes, centavos pra comprar uma coisa que eu queria, aí se fosse uma comida que ele achava que eu não devia comer, ele não me dava, não comprava. Teve vezes já de eu guardar moedinhas, troco, etc, pra ter 1 libra pra ir na loja de 1 libra, que tem uma loja que vende coisas de 1 libra, pra comprar um pacote de Doritos e comer um por dia, esconder o saco em cima do armário. Enquanto ele voltava do trabalho, eu escondia. Quando ele não tava, eu ia comendo de pouquinho em pouquinho, porque eu não sabia quando eu ia poder comprar um outro saco de Doritos. Então, assim, daí aquilo foi ficando, né, bem difícil pra mim. Quando eu voltei pro Brasil, depois desses 2 meses morando com ele, eu me senti livre. Me senti assim, cara, agora eu posso comer o que eu quiser. Eu comecei a estagiar, né, eu tava fazendo faculdade ainda. E daí eu comecei a estagiar. E daí no meu estágio, eu tinha 16 reais de comida que eu podia comer livre por dia, porque eu trabalhava na Rede Globo e tinha essa opção. Eu fiz jornalismo na faculdade, né? E aí eu comia 16 reais de comida lá no trabalho. Todos os dias eu comia até o talo. Eu pegava todo o dinheiro e comia. Todo o dinheiro que eu tinha direito, eu comia de comida na empresa todos os dias. E era salgado, coisas e tal. Se você comesse o almoço disso, aí você não comeria muito. Mas como eu deixava pra comer à noite, era salgados e tudo assim. E aí dava muita comida. E eu comia muito. Comia todos esses 16 reais, que na época, em 2015, era dinheiro. Eu comia tudo isso de comida, né, de salgado, assim, à noite. E daí eu fui engordando. Ele, no final, isso foi em 2015, no final de 2015, ele foi morar no Brasil durante 1 ano. Ele morou o ano de 2016 todo no Brasil. Eu lembro que eu fazia, assim, pra fazer ódio nele mesmo, sabe? A gente saía junto, e aí, como eu tinha dinheiro, que eu tava estagiando, né, e eu nunca precisei ajudar na minha casa, como eu falei que minha família vem de uma família de classe média alta, eu nunca precisei ajudar em casa. Então o dinheiro do meu estágio era todo pra mim. Aí a gente saía pra comer e eu sabia que eu podia pagar a minha comida, então eu comia o que eu queria. Às vezes eu comia mais do que eu queria, eu comia mais do que eu tava com fome, só pra mostrar pra ele, sabe, que eu podia comer o que eu quisesse, que eu ia comer o que eu quisesse. E ele não podia falar nada porque o dinheiro era meu, quem tava pagando era eu. Então aí eu comecei a comer mais do que eu queria, do que eu podia e tal, e fui engordando e tal. E até que em um dado momento a gente acabou acabando esse relacionamento. Eu já contei essa história aqui de como a gente terminou. A gente terminou 4 meses antes do nosso casamento. A gente tinha noivado e tudo, e a gente terminou. Depois que a gente terminou, eu fiquei muito... Eu percebi que eu tinha ficado muito traumatizada com essa questão da minha imagem corporal, né? Eu não sabia que tinha sido tanto, mas foi bastante mesmo. Depois disso eu tive um relacionamento com outro cara que começou online. Então a gente trocava vídeos, trocava fotos e tudo. E quando ele me viu pessoalmente, depois de um tempo ele não quis mais continuar o relacionamento. Aí na minha cabeça já ficou aquela paranoia de que ele tinha me achado gorda e que ele não gostava de mim porque por
causa do meu corpo. E eu perguntei pra ele falou, nada a ver, tipo, são outras questões muito minhas e tal. Outras questões desse outro cara. Mas que eu já não acreditava, eu achava que, com certeza, ele tinha me achado gorda. E era por isso que ele não queria ficar comigo. E daí isso ficou na minha cabeça. Eu comecei a tentar, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, mostrar mais meu corpo real, mostrar como eu sou realmente pra pessoa que me conhecesse na internet, que ela já soubesse como eu sou de verdade, né, que ela não imaginasse que eu sou mais magra e depois tomasse um susto me vendo pessoalmente. Então eu fazia questão de botar fotos que eu tivesse ainda mais gorda do que eu sou na vida real, pra poder, sei lá, entendeu? Mostrar pra pessoa não ter nenhuma surpresa, que eu achava que por ser gorda seria uma surpresa negativa. Eu comecei a ficar com muito isso na minha cabeça, sabe? De lá pra cá, desde 2018, quando eu vim morar aqui na França, eu comecei a querer emagrecer, além do mais porque a França, não sei se todo mundo aqui sabe, mas é um país bem gordofóbico. As pessoas aqui, e principalmente em Paris, talvez não na França inteira, mas em Paris, onde eu morei a maioria do tempo, né, que eu tô na França, 4 anos eu morei lá, as pessoas são muito gordofóbicas. Eu acho um pouco como São Paulo, talvez, porque o esperado é que tanto homem quanto mulher sejam muito magros mesmo, assim, bem magros. Não é nem malhado, é fino, magro. Eu ouvia muito comentário com relação a isso, já teve muito cara que cancelou date comigo, tipo assim, porque eu já fazia questão de mandar direto o meu Instagram com fotos reais minhas, sabe? E o cara falava, você não é meu tipo, na verdade, o seu corpo não é o que eu gosto. Já vários caras já me falaram isso, assim, não foi nenhum nem dois. Então isso foi pesando mais na minha mente, até que num dia eu resolvi começar a terapia pra conseguir emagrecer. E daí eu fiz terapia, todas essas questões que eu tô falando pra vocês não eram óbvias na minha cabeça, isso tudo veio à tona com a terapia. Então foi através da terapia que eu comecei a entender por que eu tinha essas questões com o meu peso, por que isso era tão relevante pra mim, principalmente no relacionamento romântico. E aí eu comecei a entender muitas coisas, né? Por que eu como mais do que eu consigo, por que eu sento na mesa e como tudo que tá no prato, mesmo quando eu já tô satisfeita. E aí veio coisa da minha infância, de como na minha infância eu era muito magra, e aí minha mãe me colocava pra comer, né? E ela dizia assim, só vai sair quando terminar de comer tudo. Às vezes eu já tava satisfeita, mas eu tinha que ficar ali até comer tudo. Eu passava 3, 4 horas sentada na mesa, enrolando, porque na verdade eu não tava com fome, mas eu era obrigada a comer toda a comida. E aí aquilo ficou no meu cérebro, obrigada a comer tudo, a também o desespero de comer, porque eu não sabia se teria comida depois, como eu passei na Noruega um tempo com muita dificuldade financeira pra comer e tal, e também a coisa de ter que mostrar que eu posso comprar, e se eu puder comprar, eu vou comprar comida. Então, essa coisa de gastar dinheiro com comida, todas essas foram questões psicológicas que surgiram aí na minha terapia. E daí eu fiz terapia há muitos anos, fiz terapia, já faço terapia, não terminei não, tá? Ainda continuo fazendo, há mais de 2 anos. Em um dado momento, eu já tentei faço academia desde sempre, eu nunca parei de fazer academia. Parei, assim, em períodos curtos, mas eu sempre, né, de uma forma global, me mantive na academia. Só que o meu problema sempre foi a alimentação mesmo, a comida. A academia, eu gosto muito de musculação, então eu faço musculação pesada. Não sei se vocês entendem de academia aí, quem tá me assistindo, mas eu, por exemplo, pego 73 quilos na extensora, eu pego facilmente 55 quilos, tanto na abdutora quanto na adutora. Então, assim, eu faço braço também, malho braço, malho costas, malho tudo. Só que não adianta nada, né? A academia é 10% de um processo de emagrecimento. Na verdade, só serve pra você firmar o músculo e tal. Mas não faz o que você não faz na cozinha, você não vai fazer na academia. Então, meu problema sempre foi comida. E era isso que eu tentava tratar na terapia, mas a terapia, eu faço psicanálise. Então, nossa, psicanálise, gente, não é que eu desgosto, eu tenho uma relação de amor e ódio. Porque, assim, é lento o processo da psicanálise. Nossa, é muito lento. Mas daí eu comecei a pensar em formas de emagrecer, e eu descobri com a psicanálise que eu não conseguia mais falar com profissionais que me ajudassem a emagrecer. Eu não conseguia mais colocar o meu processo de emagrecimento nas mãos de outra pessoa por causa disso que tinha acontecido no meu relacionamento, né? E demorei muito até conseguir admitir pra mim mesma que eu precisava de ajuda profissional pra emagrecer. Tanto de nutricionista, quanto de nutrólogo, quanto de personal trainer. Tudo isso, nossa, demorei muito pra admitir pra mim mesma isso. Inclusive, eu tive ofertas no Instagram de profissionais que falaram, eu quero te ajudar e tal, porque o pessoal sabe dessa conversa toda que eu tô contando pra vocês, eu já comentei algumas vezes no Instagram, então muita gente vinha falar comigo, profissionais falando, quero te ajudar, mas eu não aceitava, nem de graça, até que eu decidi que eu ia fazer sim, porque eu comecei a ter problemas de saúde. Então, esse ano, depois que eu me mudei pra cá, pra Toulouse, eu mudei muito, vim morar com meu namorado, né, vocês já sabem, e eu mudei muito o meu ritmo de vida, assim, saí da academia, porque minha academia era em Paris e tal, comecei a vir morar aqui, comecei a comer um pouco mal, porque relacionamento, vocês sabem como é. Minha saúde se deteriorou, eu comecei a ter sangramentos, comecei a ter umas coisas assim bizarras. E eu falei, meu Deus, o que é isso?
Me desesperei, fui no médico, um clínico aqui, aí o clínico me indicou pra um endocrinologista. Aí fui na endocrinologista, aí conversei com a endócrina, ela passou vários exames, mas assim, eu tava com várias questões de saúde mesmo. Fiquei, meu Deus, mas eu tenho essa teoria na minha vida, que tudo se resolve com comida, comendo bem, bebendo água. Tudo pra mim é isso. Mas aí, eu fui na endócrino, ela me passou uma lista de exames e tal. E quando eu fui no clínico geral, eu falei pra minha mãe que eu ia no clínico, que eu tava querendo emagrecer e tal, né, que eu tava pensando que o meu peso tava atrapalhando algumas questões, não sei o quê. E minha mãe falou assim, Carla, eu tô tomando um remédio, uma canetinha, que tá bem famosa aqui no Brasil agora, pra emagrecer e tal, conversa com o médico aí. Aí eu falei com o clínico, né, fui no clínico geral e falei pra ele, olha, minha mãe me falou de um remédio, como é que funciona e tal. E daí o clínico faltou me bater, faltou dar na minha cara. Ele falou, não se faz isso, não se toma remédio pra emagrecer. Emagrecer, se você quer emagrecer, vá pra academia, fecha a boca. Não se toma remédio pra emagrecer, remédio tem efeito colateral, isso é um absurdo, não sei o quê. E daí quando ele falou isso, eu fiquei mais decidida ainda a encontrar um outro profissional, porque na hora que ele falou isso, só veio na minha cabeça aquelas pessoas que você fala assim, ah, tô com depressão. E aí a pessoa fala, tá com depressão? É só fica feliz. Como se você já não tivesse pensado isso, como se você já não soubesse que depressão é só você ficar feliz. Só que não é tão fácil, né? Eu já sei qual é o meu processo, que eu preciso, que obviamente pra emagrecer você precisa de um déficit calórico. Isso eu já sei, eu já estudei muito sobre isso, gente. Já tentei tudo vocês imaginarem. Já tentei só um déficit calórico pesando as coisas, não funciona pra mim. Já tentei jejum intermitente, já tentei dietas malucas, já tentei reeducação alimentar sozinha. O meu problema era, eu precisava de uma ajuda profissional e talvez medicamentosa. Então daí eu fui na endócrino, peguei os exames e falei com profissionais brasileiros. Eu falei, vou conversar com profissionais brasileiros porque eu acho que a gente já tá muito mais avançado no aspecto psicológico do emagrecimento, não só no aspecto físico e óbvio que esse médico me falou. E daí eu falei com a profissional, que foi com a doutora Cíntia, e a doutora Cíntia Ribeiro, ela foi incrível, uma profissional brasileira, né? Ela me atendeu, fez uma consulta comigo de mais de 1 hora, acho que foi 1h20, se eu não me engano, de consulta, perguntando a minha vida inteira, querendo saber de tudo. Eu fiz os exames que a endocrinologista francesa passou e mandei pra ela por e-mail. E daí ela analisou meus exames, viu tudo, na verdade tudo tava bem nos meus exames de sangue. Não tem colesterol alto, não tem nada. Mas a doutora Cíntia Ribeiro, ela analisou meus exames. Ela me falou assim, Carla, eu trabalho em parceria com uma nutricionista, então eu vou te passar pra nutricionista também, pra ela fazer a sua dieta, porque a doutora Cíntia Ribeiro, ela é nutróloga. Então ela faz tudo que é medicamento, tudo que é análise, né, de sangue, eu ia falar prise de sangue, é porque é em francês, de sangue, ela faz tudo isso, ela é nutróloga, então ela fez um protocolo pra mim de desintoxicação hepática, pra limpar o meu fígado, gente, isso foi uma loucura, eu fiz o protocolo inteiro. Nossa, passando um monte de carro aqui, né? Eu fiz o protocolo inteiro de limpeza hepática. É 1 semana só, não é tanto tempo não, mas assim, é bem doido o protocolo. E depois disso, eu entrei em contato com a nutricionista. Na verdade, ela entrou em contato comigo, que ela é da equipe da doutora Cíntia. E ela me passou toda a minha dieta. Assim, fez também uma consulta comigo enorme, de 1 hora. E me passou também toda a minha reeducação alimentar com substituição. Me passou um aplicativo onde eu posso olhar o que substituir em cada refeição. Às vezes eu não quero comer a mesma coisa e tal. E ela me ajudou demais, doutora Jaqueline. E estão me acompanhando até hoje, tipo assim, elas se mantiveram no processo. E daí meus pais estavam vindo passar o Natal aqui, como vocês sabem. E a doutora Cíntia falou, olha, eu posso mandar fazer uma receita direitinho, né? Eles compram e levam pra você quando forem. E daí ela fez a receita pra mim, não apenas disso, como também, deixa eu mostrar pra vocês, para um minutinho. E também esses aqui, que são formulados, então são fórmulas. Esse daqui ela deu de presente, pra você ter uma ideia. Fórmula, e que também é fórmula. São dois diferentes. Um é tipo chá verde, pra eu tomar de manhã cedo, com mais algumas outras coisas dentro. E o outro, gente, é um negócio muito louco. Isso aqui é muito louco. Eu não sei o que tem dentro disso, tá? Porque foi ela que formulou, ela nem me passou a receita, ela formulou e já me deu de presente pros meus pais trazerem. Mas é um negócio que sai óleo quando você faz o número 2. Ele é pra limpar mesmo gordura, não sei de onde que sai esse óleo, mas é óleo puro. Parece que você tá fazendo um azeite de dendê pelo... Você entendeu? E daí, teve também a canetinha, né, que eu comecei tomando 0,6 miligramas e passei agora pra 1,2 miligramas, que eu aplico sozinha. É como se fosse um negocinho de diabetes, sabe? Eu faço na barriga. Eu sei que no Brasil dá pra comprar isso aqui sem receita, mas eu não tô fazendo esse vídeo pra te recomendar comprar isso aqui sem receita, muito pelo contrário. Eu tô fazendo esse vídeo pra te recomendar que você tenha forças de buscar ajuda profissional. E eu sei que não é simples, porque eu demorei
anos pra buscar ajuda profissional, pra falar com uma nutróloga, pra falar com um nutricionista, pra falar com um personal trainer, que eu já tava até acostumada com o meu treino na academia, mas eu quero fazer da forma correta. Então, fazendo da forma correta é buscando ajuda real profissional, assim. E eles estão me ajudando demais, esses profissionais. E me falaram que a minha meta era muito fácil de fazer, era factível. A minha meta de emagrecimento é de perder 25 quilos em 12 meses. Então, eu não quero correr, não quero perder 1 quilo por semana, não quero perder, né, 10 quilos em 2 meses, nada disso. Eu quero perder 25 em 12 meses, então tô indo com muita calma, muito no meu ritmo, tentando entender os aspectos psicológicos do que eu tô comendo, de por que eu tô comendo aquilo, de por que eu não paro de comer quando eu tô satisfeita, de por que eu não recuso comida, de por que eu continuo comprando comida, gastando dinheiro com comida. Tudo isso são aspectos psicológicos, né? Eu continuo, como eu falei, na terapia, fazendo psicanálise. Talvez eu até mude de terapeuta pra fazer teoria comportamental, né, TCC, porque eu acho que é um pouco mais prático, mas é um assunto pra outro vídeo. Toda essa ajuda, todo esse suporte de profissionais tá sendo essencial pra mim. Eu não sei ainda se eu emagreci, na verdade eu sei, eu comecei, pra vocês, só pra vocês saberem, né? Eu comecei o meu processo de emagrecimento pesando 97 quilos, 96,8 quilos. A última vez que eu me pesei eu tava com 94. O meu objetivo é chegar entre 70 e 72, que era um peso que eu me sentia confortável, mas dessa vez de uma forma psicologicamente saudável, que como eu falei da outra vez foi fisicamente saudável, mas não foi psicologicamente saudável. Então o meu objetivo é esse, é chegar em 70 a 72 quilos, então perder aí 25, talvez um pouquinho mais, né? 25 quilos de gordura. Enquanto isso, eu tô malhando também 3 vezes por semana. Eu tento ir pra academia pelo menos 3 vezes por semana. E nos dias que eu não vou, eu tento andar 10 mil passos por dia, pelo menos, pra me movimentar. Então, é isso. Foi assim que eu decidi tomar remédio pra emagrecer. Na verdade, foi uma decisão médica, mas também foi minha, de buscar médica, ajuda médica. E agora eu tô tomando com orientação médica, com acompanhamento médico, com receita e tudo. Esse remédio, como eu falei, foi trazido pelos meus pais do Brasil. Não dá pra comprar aqui na França usando a receita brasileira, infelizmente. Eu tive que realmente pedir pra eles trazerem do Brasil. E eu não sei porque ela receitou esse e não Ozempic, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui talvez a evolução do meu processo de emagrecimento. Eu espero que dê certo, eu espero muito que dê certo. E é isso. O que é que vocês acharam? Vocês fariam isso também? Isso de tomar remédio pra emagrecer com acompanhamento médico? Ou vocês não tomariam nunca remédio pra emagrecer? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensaram de toda essa história? Comenta aqui, se inscreve aqui no canal e já me segue para mais vídeos. Talvez eu possa falar um pouquinho sobre efeitos colaterais desse remédio. Vamos ver, vamos ver. Bota aqui nos comentários o que é que vocês querem saber, tá bom? Tchau! Beijo!